Mais um aqui. Não quero conectar nada, não. Vocês estão vendo a tela aí, certo? Agora a gente entra mais falando na unidade 3, seção 1. E aí essa unidade 3, seção 1, ela está dividida em partes, né? Porque agora a gente fala de quadril, joelho e tornozelo. Hoje eu vou falar basicamente dos músculos do quadril e na próxima aula eu pretendo falar dos músculos do joelho e tornozelo. E aí eu vou finalizar possivelmente essa unidade 3 e depois a gente entra na unidade 4. Bom, vamos lá. Vamos começar falando aí da articulação do quadril e cintura pélvica. Então, a articulação do quadril envolve o osso pélvico e o fêmur, tá? Qualquer coisa, pessoal, se vocês quiserem interromper, é só vocês me falarem aí, tá? Acho que alguém está pedindo para entrar ali. Cadê? Vou botar aqui na modo visualização. Bom, então as articulações envolvendo o quadril e a cintura pélvica. A articulação do quadril envolve o osso pélvico. Esse osso pélvico ele é formado pelo ilho, né? E a região do pubis e do isco. A gente vai ver mais à frente. Então, a cintura pélvica compreende. Vocês estão vendo aí o slide, então, né? Pessoal, o slide não está aparecendo aqui, não. Espera aí. Só vejo o seu rosto. Agora foi. Então, a articulação do quadril envolve o osso pélvico e o fêmur. E esse osso pélvico, ele é formado por ossos que, durante o desenvolvimento do indivíduo, eles foram fundidos, né? E esses ossos compreendem o ilho, o isquio e o pubis. Então, o osso pélvico ele é formado por 3 partes, né, que foram fundidas e formaram um osso só, que é o osso pélvico. Mas a gente consegue dividir esse osso pélvico em região de ilho, isquio e pubis. São 3 ossos distintos durante o nascimento, mas se fundem durante o desenvolvimento, formando esse osso pélvico. A articulação do quadril, ela é formado pelo fêmur, que é o osso da coxa, e a região de encaixe da cabeça do fêmur com o osso pélvico. Essa região de encaixe é chamado de acetábulo. É uma articulação que permite ação em 3 eixos: sagital, transversal e longitudinal, né? Então, na verdade, uma articulação que permite ações em 3 eixos, será que ela faz flexão e extensão? O que vocês acham? Sim. Sim, né? Então, uma articulação que permite ação em 3 eixos, ela vai executar todas aquelas ações: flexão, extensão, abdução, adução e também as rotações mediais e laterais, ou rotação interna e externa. Mais alguém para me aceitar? Cara, esse negócio de ter que ficar aceitando, o negócio já tinha que entrar direto, né? Mas tudo bem. Bom, então aqui é a estrutura do osso pélvico. Então, o osso pélvico compreende tudo isso daqui. Aqui a gente consegue ver o osso, essa estrutura que é o ilho. Aqui, essa pequena parte a gente chama de pubis. E essa parte aqui que seria o isquio, né? O osso pélvico ele está em contato diretamente com as vértebras da coluna, envolvendo aqui a gente consegue visualizar as últimas vértebras lombares e a região sacral. Então a gente consegue ver que existe um ponto de articulação entre o sacro e o ilho.
Isso significa que se tem um ponto de articulação, lembra que a articulação é um ponto de contato entre duas peças ósseas. Então, aqui existe um certo grau de mobilidade, né? Então, uma peça consegue movimentar sobre a outra. E aqui a gente consegue ver o osso do fêmur. O fêmur, ele tem lá a sua cabeça do fêmur, e essa cabeça do fêmur, ela se encaixa no osso pélvico, numa região que a gente chama de acetábulo. Então, o acetábulo é esse espaço, esse buraco, vamos dizer assim, né, onde a cabeça do fêmur se encaixa na região do acetábulo. Eu acho que eu cheguei a comentar que quando a gente falava do ombro, que a gente falava da cabeça do úmero com a cavidade glenoide, é uma região mais rasa. E aí a gente até falou que o ombro ele tem ele tem uma chance maior de luxar, porque como essa estrutura é mais rasa, a área de contato entre a cabeça do úmero com o acetábulo, com a cavidade glenoide no ombro, ela é menor. Já no quadril, a cabeça do fêmur com o acetábulo, ela tem um encaixe maior, portanto, o que dá mais estabilidade para a articulação. Ou seja, é muito mais difícil você ter uma luxação do quadril do que você ter uma luxação de ombro. Por outro lado, o fato de você ter mais estabilidade, também você perde em mobilidade. Então, as amplitudes articulares do ombro, elas são muito maiores do que a amplitude articular do quadril, tá? Então, tem vantagens e desvantagens quando você tem mais ou menos mobilidade. Aí, gente chegando. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Bom, aqui, só um comentário aqui nessa região do pubis, a gente tem aqui uma cartilagem, que é a região da sínfise púbica aqui. Essa região, isso aqui, ela tem uma certa mobilidade também entre essas estruturas. A gente vai ver que vários músculos, principalmente os músculos da região interna da coxa, eles têm origem ou aqui no pubis ou aqui no isquio, tá? Tanto os músculos adutores como os músculos extensores do quadril, os músculos da parte de trás da coxa, por exemplo, vários deles têm origem aqui, né? Essa região do trocânter maior aqui do fêmur aqui também é uma outra região com bastante local de inserção de músculos aqui também. Bom, essa imagem... Deixa eu ver se tem alguém aqui. Acho que tem alguém entrando aqui. Essa imagem aqui é uma apresentação das estruturas ligamentares que envolvem o quadril. Então, a gente tem estrutura ligamentar, que a gente já tinha falado na aula anterior, que envolve as vértebras lombares e região sacral, mas eu também tenho aqui ligamentos entre o sacro e o ilho, ligamentos na região do isquio do pubis e, claro, ligamento e cápsula articular na região do fêmur com o acetábulo aqui propriamente dito. Né? Então, os ligamentos, lembre-se, ligamento, ele liga uma estrutura óssea a outra estrutura óssea e garante estabilidade ali para articulação e também limita movimentos. Então, vamos visualizar os movimentos da pelve. Bom, essa imagem ela resume os movimentos que a pelve realiza. O primeiro... Opa, pulou aqui. O primeiro movimento é o movimento de anteroversão da pelve, né? Que é aquele movimento de inclinar o bumbum e jogar a crista ilíaca. Deixa eu ver se está aqui a imagem aqui, ó. Esse ponto aqui, essa estrutura óssea aqui, a gente chama de crista ilíaca, isso aqui, ó.
Então, essa crista ilíaca, ela vem para frente no movimento de anteroversão da pelve, tá? O movimento de girar ela para frente. Nós temos o movimento de retroversão da pelve, que seria o movimento de que você faz uma contração do glúteo e aí um encaixe do quadril, movimento de retroversão da pelve. Nós temos o movimento de rotação lateral ou inclinação da pelve. Nesse caso aqui, o lado esquerdo da menina veio para baixo, então seria uma inclinação para a esquerda ou uma rotação lateral para a esquerda. E caso ela fizesse o contrário, né, se esse lado viesse para baixo, seria uma inclinação para a direita. Como é o lado esquerdo dela vindo para baixo, seria uma inclinação para a esquerda. E nós também temos os movimentos de rotação da pelve. Vocês estão me visualizando aí? Porque esse primeiro movimento é isso, né? Vocês estão me vendo aí no vídeo? Sim. 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 Vocês viram a minha mão aqui, né? Porque eu não estou me vendo. Mas seria esse movimento aqui, seria esse movimento aqui. Agora, esse movimento de rotação seria isso aqui com a pelve, ok? Que seria a rotação para o lado direito ou para o lado esquerdo. Aqui ela está mostrando uma rotação para o lado direito, né? Porque o lado direito foi lá para trás e o lado esquerdo veio para frente. Beleza? Tranquilo isso? Tranquilo. Aqui é só uma figura representando aquilo ali que eu mostrei, que são os movimentos de inclinação da pelve, o que vai acontecer para o lado esquerdo, para o lado direito, né? Para o lado esquerdo aqui para o lado direito. Os movimentos de anteroversão e retroversão, anteroversão quando vem para frente, retroversão quando vem para trás. E aí, a anteroversão quando a crista ilíaca vem para baixo, né? E retroversão quando essa parte, a crista ilíaca posterior, desce aqui para baixo. Até mostrando aqui o desenho dela, nesse sentido aqui, uma anteroversão, e nesse sentido aqui, uma retroversão. E os movimentos de rotação para o lado direito ou para o lado esquerdo. Uma coisa importante desses movimentos do quadril é que os movimentos do quadril acabam afetando também toda a coluna vertebral. E aqui, nessa imagem, ela apresenta algumas posturas. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer alguma aula prática, mas dá para a gente fazer uma avaliação, inclusive postural da pessoa, para identificar se essa pessoa ela tem uma hiperlordose lombar e que acaba gerando também uma anteroversão da pelve, que é o caso da figura C aqui, ou se ela tem uma retroversão da pelve, né? E uma retificação da lordose lombar. Então, esses movimentos, isso aqui, ó, ela está mostrando como se fosse uma postura. Tem gente que tem essa postura, tem gente que tem essa postura. É ou não é verdade? Sim. É verdade. Tem gente que já tem um desses dois tipos de postura. Isso acaba afetando aqui, ó, na imagem, a gente consegue ver, aqui está representando como é que estaria as vértebras lombares dessa pessoa numa retroversão da pelve. A gente percebe que essa linha horizontal com a linha que acompanha a região do sacro, ele está mostrando que esse ângulo aqui, ó, ele é inferior a 30 graus. Linha horizontal, né, que seria ó, a linha do solo, com essa linha imaginária que parte aqui pela região do sacro. Então, esse ângulo menor de 30 graus, você tem uma retroversão da pelve, e isso, se a gente observar aqui, ó, esse ponto aqui que é interessante observar. A coluna, as vértebras lombares, a gente sabe que ela tem uma curvatura fisiológica normal, que é a lordose lombar. E aqui o que a gente está vendo é exatamente
uma retificação da coluna vertebral, ou seja, a coluna ela está reta, totalmente reta, o que não é bom, porque isso compromete a capacidade da coluna vertebral sustentar essa carga, que é o que a gente está vendo aqui. Então, esse tipo de postura é prejudicial à coluna, e esse tipo de postura de anteroversão da pelve com uma hiperlordose lombar, uma curvatura acentuada, além do normal da lordose lombar, também não é saudável para a coluna vertebral. Vou mostrar um videozinho ali, depois vai ficar mais claro. E aqui mostrando o que seria uma posição normal. Outra coisa que mostra aqui nessa figura é que, além desses movimentos de anteroversão e retroversão da pelve, os próprios movimentos de inclinação lateral da pelve, aqui a inclinação para o lado direito, o lado direito vindo para baixo e o lado esquerdo para cima, também vai provocar uma alteração na coluna vertebral, que é essa curvatura do tipo S. Vocês lembram que tipo de curvatura é esse tipo S na coluna? Quem lembra? Curvatura em S. Escoliose. Escoliose, perfeito. Então, se a pessoa tem esse tipo de inclinação, ela vai ter também uma escoliose. Quer ver? Vocês conseguem pensar num exemplo onde isso aqui é muito claro? Ó? A pessoa tem um lado mais inclinado que o outro. Por exemplo, quem nasce com a perna menor que a outra. O que você acha que vai acontecer aqui? Muito possivelmente a gente vai ter isso daqui, não vai? Alguém que tem uma perna menor que a outra? Sim. Sim. Né? E aí, o fato dela ter uma perna menor que a outra vai com certeza afetar sobre a coluna vertebral. A descarga, as cargas que são impostas sobre a coluna vertebral vão, de certa forma, né, prejudicar aqui principalmente os discos intervertebrais e também favorece o aparecimento de hérnia de disco, né, por conta dessa incapacidade, por causa dessa escoliose que prejudica a distribuição de carga na coluna vertebral. Outra coisa que vai mostrar aqui nessa figura é que os movimentos de rotação da pelve também vão provocar movimentos na coluna vertebral. Aqui a gente está vendo uma rotação do lado direito da coluna vertebral e as vértebras, se vocês olharam, está mostrando que ele está rodando nesse sentido, que seria o sentido do relógio, a pelve, e a coluna vertebral está rodando no outro sentido, no sentido anti-horário. Então, enquanto uma está vindo para cá, a outra está indo para lá, né? Ou seja, movimentos na pelve também vão provocar movimentos na coluna vertebral. E sempre esses movimentos são, aqui no caso das rotações, eles são inversos, né? Se uma está no sentido horário, a outra vai no sentido anti-horário. No caso da inclinação, se a pelve inclina para o lado direito, né, você tem uma escoliose para o lado esquerdo, né? Agora, se a inclinação é para o lado esquerdo, a escoliose seria no outro sentido, para o lado direito. E os movimentos na coluna vertebral de anteroversão e retroversão também vão afetar a curvatura da coluna lombar, igual a gente falou. Beleza? Beleza. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o videozinho aqui, que ele vai mostrar isso, vai ficar mais claro. Ai, cliquei no YouTube, não era para clicar no YouTube. Pera aí. O vídeo acho que está no meu computador. Se eu consigo reproduzir ele aqui. Vamos lá, vídeo, roda aqui. Calma aí, gente, calma aí. Vocês estão vendo a tela aí do Note, do vídeo? Tô no slide. Sim, Tá na tela azul? pra mim. Não. Não. Tá do slide, sendo movimentos do quadril. Pera aí. Vou compartilhar aqui.
Calma aí que eu vou... O vídeo tá abrindo, é porque é ruim compartilhar a tela aqui desse jeito. Cadê? Agora vocês estão vendo, né? Sim. Beleza, vou voltar aqui. Então, ele vai mostrar um pouquinho daquilo ali que eu falei, né? Vai mostrar os movimentos da pelve e os movimentos que acabam afetando a coluna vertebral. Então, ele está mostrando ali a coluna vertebral, a região do sacro, 5 vértebras fundidas. Está mostrando aqueles ângulos ali que eu falei, ó. Isso aqui seria uma coluna normal. E aí ele vai mostrar no caso de uma hiperlordose lombar ali, que a gente viu. Aqui não sei se dá para visualizar direito, mas ele mostra um acentuamento, o bumbum inclinado, né? Aí ele mostrando os movimentos de inclinação lateral da pelve. Olha lá, os movimentos de inclinação para o lado esquerdo e direito e provocando movimentos na região lombar. Movimento de anteroversão, retroversão da pelve, e aí percebam que vai haver alterações ali na curvatura fisiológica normal da coluna vertebral. Aí ele está mostrando a cabeça do fêmur na região do acetábulo. E aí os movimentos ali ocorrendo de anteroversão, retroversão. Está mostrando aqui no caso as inclinações, né? Então perceba que os movimentos, além de acontecer aqui, vão acontecer no quadril também, ó. Movimento de inclinação para o lado esquerdo, lado direito. Anteroversão, retroversão. E aí mostrando o que acontece, além dos movimentos de aumentar a lordose lombar, né, você tem movimentos no quadril propriamente dito. Aqui eu quero chamar a atenção para um ponto. Por que a hiperlordose lombar ela é ruim para a coluna vertebral? Percebam que aqui são as vértebras da coluna vertebral, né, as vértebras lombares, e entre as vértebras nós temos o disco intervertebral. Dentro do disco intervertebral, nós temos essa estrutura branca, azulada aqui, que seria o núcleo pulposo do disco vertebral. É como se fosse um gelzinho entre o disco vertebral. Isso aqui é um anel cartilaginoso, fibroso, e aqui ele tem um líquido sinovial, que garante um certo amortecimento, vamos dizer assim, né? Uma estrutura que amortece o impacto de uma vértebra sobre a outra. Quando você tem uma hiperlordose lombar, percebam que essa extremidade do disco intervertebral ela é comprimida, ou seja, essa vértebra comprime esse disco intervertebral sobre essa vértebra. E aí, o que pode ocorrer? Se houver um excesso de hiperlordose lombar, associado com um excesso de carga axial, uma carga no sentido descendente aqui na coluna vertebral, isso pode gerar um desgaste desse anel fibroso e aí um extravasamento desse líquido que está aqui dentro, seria o líquido sinovial. Quando isso extravasa, isso cria a chamada hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? É essa estrutura aqui, como é que a gente pode dizer assim? Ela é espremida, né, comprimida aqui, e aí ela vem aqui para fora, e aqui dentro, embora não esteja sendo visualizado, aqui dentro está passando a medula espinhal. Então, quando essa estrutura pressiona a medula espinhal, você vai ter dor na perna, né? E aí a pessoa sente dor na perna, por quê? Porque a raiz nervosa que está aqui é um neurônio nervoso que desce da medula até a perna inteira. E se a raiz nervosa ela é pressionada aqui, você vai sentir dor na perna inteira. Possivelmente vocês já ouviram falar nisso, não já? Sim. Já, sim. Vocês já tinham visto falar sobre isso? Como que é uma hérnia de disco? Já. Beleza.
Aí ele está mostrando esses movimentos ali, o que acontece. Aí o movimento de retroversão, movimentos no quadril. Ver se tem mais alguma coisa. Ele vai mostrar, acho que agora, alguns músculos. A gente vai falar disso mais à frente. Mas olha só que interessante. Aqui ele está mostrando algumas setas de músculo. Deixa eu voltar um tiquinho. Essas setas, elas representam vetores musculares. Ou seja, uma seta que está indicando que daqui existe um músculo que se fixa aqui e que está gerando força nesse sentido, né? No sentido da seta. E aqui está mostrando um músculo que tem origem aqui, por exemplo, e se fixa lá embaixo. Então, o primeiro exemplo é esse músculo contraindo e fazendo uma retroversão pélvica. Se eu perguntasse para vocês assim, ó, que músculo vocês acham que pode estar agindo aqui? O que vocês conseguem pensar aí? O reto abdominal. O reto abdominal pode ser um músculo. Porque a inserção dele é na região do pubis. E quando ele contrai, se você fazer força com o seu abdômen, tenta fazer força aí, se você estiver em pé, até mais fácil. Mas até mesmo sentado dá. Se você contrair forte o seu abdômen, você vai ver que a tendência é a sua pelve, né, ela fazer esse movimento de retroversão, né? Enquanto os músculos posteriores vão fazer... E aqui está mostrando um outro músculo ajudando nesse movimento, né? Eu falei retroversão. Retroversão, isso mesmo, tá certo. E agora ele vai mostrar o movimento de anteroversão, olha lá, ó, mostrando os movimentos, os músculos da coluna vertebral. E aí o que ele está mostrando aqui, ó? Que enquanto os músculos da coluna vertebral, que são os eretores da espinha, contribuem com a anteroversão, quando você faz força para fazer a anteroversão, você faz força com os músculos das costas, né? E não só eles, mas com eles aqui também. E aí você tem uma anteroversão. E o músculo abdominal, ele trabalha, no caso aqui, como um músculo antagonista dos paravertebrais. Ou seja, o que ele está mostrando é exatamente que para você ter uma boa postura, para você não ter nenhuma anteroversão, nem retroversão demais e nem anteroversão demais, tem que haver um equilíbrio entre os músculos agonistas e antagonistas, que é o que ele está mostrando ali, ó. Aí ele está indicando, ó, que esse equilíbrio muscular aqui é importante para manter uma boa postura. Beleza? Acho que aqui tinha isso daqui. Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Não. Não. Então vamos lá. Movimentos do quadril. Quem lembra aí os movimentos que o quadril faz? Extensão, flexão. Extensão, flexão. Adução e abdução. E, faltando, hein? Rotação. E as rotações. Então, basicamente, são esses movimentos em 3 eixos diferentes. Flexão de quadril. Aqui ela está mostrando uma flexão de quadril junto com flexão de joelho, tá? Se essa perna estivesse estendida aqui, ainda assim ia ser uma flexão de quadril. O outro movimento é a extensão de quadril, ou seja, a coxa, né, ela está se afastando aqui da parte anterior do tronco. Então, movimento de flexão de quadril, extensão de quadril. E os movimentos de abdução e adução de quadril. Movimento de rotação externa e movimento de rotação interna.
O livro traz um outro movimento, mas eu não adoto isso daqui, tá? Porque ele fala assim de diagonal abdução. Só que diagonal abdução é um movimento combinado de extensão mais abdução, tá? Uma ação combinada. Mas esse livro aqui, ele traz esse movimento com diagonal abdução. Mas eu não gosto desse termo, não, porque entendo que isso é uma ação combinada de mais de um músculo. Envolve os músculos tanto que faz a extensão do quadril, como também os músculos que fazem a abdução do quadril. E o inverso aqui também. Beleza? Vamos dar uma olhada rápida aqui nos músculos de forma superficial e depois a gente começa a apresentar um por um. Então, os músculos anteriores do quadril, que são os músculos que estão no quadril, que começam, têm origem aqui em cima. Então, lembrando, músculos que agem sobre o quadril, eles têm que atravessar a articulação do quadril. Portanto, a origem deles precisa ser no ilho ou em alguma região superior e a inserção dele tem que ser em algum lugar do fêmur, para que ele então tenha origem e inserção atravessando a articulação do quadril e, portanto, exercendo ação no quadril, tá? Então, a gente vai separar em músculos que a gente consegue ver na parte anterior, na parte posterior e aí tanto na parte depois lateral e medial da coxa. Então, músculos anteriores. Eu vou só apresentar os nomes, depois a gente vai com calma falando deles. Na parte anterior, nós temos ilho-psoas, pectíneo, reto da coxa, ou chamado reto femoral, e sartório. Músculos laterais da coxa. Nós temos, do quadril, né? Vou falar do quadril que é melhor. Glúteo médio, glúteo mínimo, músculos chamados de rotadores externos, é um conjunto de músculos, assim como a gente tem lá aqueles músculos do manguito, do ombro, no quadril nós temos músculos que fazem uma função semelhante, mas depois eu falo deles, é um conjunto, tá? E temos também na parte lateral o tensor da fáscia lata. Esse músculo é até curioso porque ele é um músculo pequeno e ele tem uma fáscia muito longa, né? Que dá esse nome, tensor da fáscia lata, que desce praticamente pela coxa inteira. Então, esses músculos, a principal ação deles aqui, ó, é a abdução do quadril, e os músculos anteriores, eles exercem a ação de flexão do quadril. Músculos posteriores. Na parte, então, posterior do quadril, significa que eles estão ali a parte de trás, glúteo e atrás da coxa. Nós temos o mais conhecido ali, um grande músculo, é o glúteo máximo. Nós temos também bíceps da coxa, também chamado de bíceps femoral. Não confunda isso com bíceps braquial, tá? Bíceps femoral é uma coisa, bíceps braquial é outra. Semitendinoso e semimembranoso. Esses músculos aqui, ó, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso, eles também são chamados de isquiotibiais. Já ouviram esses termos? Sim. Já, né? Sim. Algum desses que eu falei aqui é desconhecido para vocês? Desses músculos todos? Sim, não? Tem uns aí que não Não, conheço, eu não. Não. Eu tinha escutado falar já. Beleza, vamos dar continuidade aqui. Músculos, então, na parte medial, que são os músculos que... Então, só voltando. Então, esses músculos posteriores, boa parte deles, né, faz a função de extensão do quadril. E os músculos da parte interna da coxa, mediais, têm a função de adução. E aí a gente tem o adutor curto, o adutor longo, o adutor magno e o grácil, que são músculos adutores da coxa.
Aqui é uma imagem para a gente ter uma noção aqui. Essa aqui é uma imagem dos músculos mais superficiais. Então, se você tirar a primeira camada de pele e tecido adiposo, você vai encontrar esses músculos aqui. Então, a gente consegue ver alguns deles. Ó, o tensor da fascia lata. Aqui a gente consegue ver o sartório. Aqui a gente consegue ver o reto femoral. Lembrando que o reto femoral, ele compõe o quadríceps. Todo mundo já ouviu falar do quadríceps, né? Já. Sim. O quadríceps, ele é um músculo que tem 4 origens e se insere no mesmo ponto, que é aqui na região do tendão, aqui na patela e no tendão da patela com a tíbia aqui. Então, o quadríceps é um músculo formado por 4. O quadríceps é um músculo que tem 4 origens, que a gente divide essas origens em nomes diferentes, que seria o reto femoral, o vasto medial, que está mais interno aqui, o vasto lateral e o vasto intermédio, que está abaixo do reto femoral. Nós não vamos falar do quadríceps propriamente dito, porque nós estamos falando de músculos que atravessam a articulação do quadril. E a única parte do quadríceps que atravessa a articulação do quadril é o reto femoral. Por quê? Porque o reto femoral, a sua origem é aqui na região da crista ilíaca inferior. As outras partes do quadríceps, que é o vasto medial, o vasto lateral, a origem deles é no fêmur, tá? No fêmur. Portanto, eles não têm ação no quadril. Aqui a gente consegue ver o iliopsoas. Eu acho que o iliopsoas, até falei dele na outra aula, mostrando um exercício de abdominal, não foi? Foi. Sim. Eu falei dele. Eu acho que eu vou falar dele de novo, não tenho certeza. Acho que vou, porque teoria e inserção. Ele vai estar ali nos slides. E aqui a gente consegue ver alguns músculos adutores da coxa. Aqui está mostrando o adutor longo. Tem outros músculos pequenos aqui por essa região. Aqui seriam músculos profundos. Foram retirados alguns músculos. E aí a gente consegue ver alguns músculos mais adutores. Pectíneo, adutor longo, grácil, com mais detalhes. Isso aqui eu vou passando, tá, pessoal? É mais para vocês terem uma noção que a gente tem músculos mais superficiais e quando você tira, você consegue enxergar músculos mais profundos. Os adutores aqui, de modo geral, eles são mais profundos. Na parte lateral da coxa, a gente consegue ver aqui o exemplo que eu falei para vocês do tensor da fascia lata. Perceba que esse tensor da fascia lata, ele tem uma origem aqui nessa borda lateral aqui da crista ilíaca. E a parte contrátil do músculo, a parte carnosa do músculo, ela é bem pequenininha. Ó. Ela mal pega um terço aqui da coxa ou até menos, né? E a maior parte do músculo, porque o músculo ele continua e vai até aqui embaixo na região da tíbia ali e da fíbula. Então percebam que toda essa parte esbranquiçada aqui é tendão. Como esse tendão ele forma uma lâmina, a gente chama essa estrutura de fascia lata. Então, a capacidade, o músculo propriamente dito, ele é bem pequeno, tá? O resto é tudo tendão. Tendão não tem capacidade contrátil. Isso significa que o tendão não tem capacidade de diminuir o seu comprimento. A única parte que dá para diminuir o comprimento é isso daqui, ó. Então, quando isso contrai, ele acaba movimentando toda o tendão. Tá? Vocês conseguem entender quando eu falo isso? O músculo contrair e puxar o tendão? É como se o tendão fosse um barbante e a extremidade, só que a parte contrátil, que conseguisse encurtar. Quando ele encurta, ele automaticamente puxa o tendão. Conseguiram me entender? Tranquilo, pessoal. Tem gente aqui pedindo para entrar, vocês nem me avisaram, hein? Deve estar aqui umas 3 horas já. Ô, professor, eu achava que o tendão era um pouco, sei lá, um pouco elástico. Não, ele é pouco elástico. Ele é pouco elástico.
Mas imagina o seguinte, imagina que fosse uma corda, né? Você tem o tendão aqui, vocês estão me visualizando aí? Sim. Imagina que o tendão é essa distância aqui. E a parte do ventre é isso daqui. O ventre contrai e puxa o tendão. Mas o tendão ele não tem muita elasticidade mesmo. Quem tem capacidade de se alongar é o músculo. Por exemplo, quando você faz Porque aqui eu estou falando de um processo de contração muscular. Ó. Ventre contrai e aí ele automaticamente puxa a parte do tendão. Quando você está alongando, o tendão também ele não alonga muito não. Quem alonga é o músculo. Como o músculo alonga, ele também acaba, né, afastando o tendão também. Mas o tendão propriamente dito, a capacidade elástica dele não é muito grande não. O músculo ele tem uma capacidade de diminuir o seu comprimento e aumentar muito maior do que o tendão. Beleza? Beleza, obrigado. Vocês lembram a diferença de tendão para ligamento? Eu não lembro, não. Tendão, pessoal, tendão, ele vai sempre ligar o osso ao músculo. Igual a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo? O tendão, o final dele está ligado a um osso e a outra extremidade dele está conectado ao músculo. O ligamento não. O ligamento liga duas peças ósseas. Deixa eu voltar lá na imagem, lá nos primeiros. Ó, isso aqui é ligamento, ó. Tá juntando peças ósseas, ó, ligamento. Tá juntando duas peças ósseas, ok? Então, o ligamento ele está unindo uma estrutura óssea, uma peça óssea a outra. O tendão ele está ligando o músculo ao osso, ou seja, o tendão fixa o músculo ao osso. Beleza? Beleza. Visão lateral, aqui já é uma visão mais profunda. Aqui o legal, ó, aqui a gente está vendo o glúteo médio e o glúteo máximo nos músculos mais superficiais do lado lateral da coxa. Aqui a gente está vendo os músculos isquiotibiais. E aí quando a gente vem para uma visão mais profunda, a gente consegue ver o glúteo mínimo. Por quê? Porque o glúteo médio ele está até cortado aqui, ó. Ele fica por cima do glúteo mínimo. Então, o glúteo mínimo, por exemplo, é um músculo bem profundo. Aqui é uma visão posterior. Esse aqui a gente está vendo os músculos isquiotibiais e glúteo máximo aqui, por exemplo. E aqui os músculos profundos. Então, aqueles músculos que eu falei que eram rotadores externos do quadril, que são vários deles, ó, piriforme, gêmeo superior e inferior, obturador interno e externo, eles estão todos aqui. São músculos bem profundos. Ou seja, você tem que arrancar um monte de camada de músculo para poder enxergar eles aqui. O piriforme, inclusive, é um músculo conhecido, né? O pessoal fala de... Como é que é, gente? Agora me fugiu. Síndrome do... Nervo piriforme, né? Alguém ia falar alguma coisa aí? Alguém ia comentar alguma coisa aí, eu cortei. Que eu falei do piriforme, ele ser um músculo bem conhecido. Aí alguém ia falar alguma coisa aí. O que vocês iam falar? síndrome do piriforme. Isso, síndrome do piriforme. Estava tentando aqui lembrar. Então, a síndrome do piriforme é porque tem uma raiz nervosa que a raiz nervosa, lembra, elas saem aqui da coluna vertebral e elas percorrem o membro inferior todo, né, para chegar lá no músculo, por exemplo, do dedão do pé, para controlar o músculo do dedão do pé. Lembrando que raiz nervosa é neurônio, né, uma fibra neural. E aí o que acontece? A raiz nervosa que passa aqui, algumas raízes nervosas passam por baixo do músculo. Mas parece que em algumas pessoas, o que é mais louco, isso eu li recentemente num artigo, algumas raízes nervosas elas passam entre o músculo. É como se houvesse um vão aqui entre o piriforme e a raiz nervosa passasse por dentro dele, quase como um túnel. E quando o piriforme é muito excitado, ou ele contrai demais, ou ele é alongado demais, ele pode, de certa forma, pressionar essa raiz nervosa. E aí a pessoa tem a sensação de queimação, de dormência na perna inteira. Beleza?
Beleza. Aqui eu vou só destacar um negócio nessa imagem, que depois eu vou falar mais à frente. Eu falei que o bíceps femoral, ele é um músculo que atravessa a articulação do quadril. Nessa imagem a gente está vendo o bíceps femoral, mas lembra, bíceps significa que ele tem duas cabeças. O bíceps, aqui a gente só está vendo a cabeça curta. A cabeça curta, ela tem origem aqui na parte, na metade posterior do fêmur, se inserindo aqui na tíbia e na fíbula. Portanto, a cabeça curta do bíceps, desse músculo posterior da coxa, só tem ação sobre o joelho. Mas a cabeça longa, que tem origem aqui no isquio, aí ela vai ter ação no quadril. Eu vou mostrar isso depois mais à frente, mas só queria chamar a atenção para isso, tá? O bíceps tem duas cabeças, a cabeça longa tem ação no quadril e a cabeça curta tem ação apenas no joelho. Vamos para o primeiro músculo. Esse primeiro músculo, a gente viu um pouco dele na aula anterior, na aula abdominal, mas aqui a gente está vendo o músculo ilio-psoas. Alguns livros trazem músculo ilíaco e músculo psoas como dois músculos, tá? Esse livro, por exemplo, ele fala do músculo ilio-psoas como se fosse um músculo só. Por que ilio-psoas, né? Você tem aqui uma parte do músculo que ele tem uma origem mais superior, que ele vai estar aqui da primeira à quinta vértebra lombar, e parte do músculo tem origem propriamente no ilho, tá? Então, uma parte do músculo tem origem nas vértebras lombares, uma parte do músculo tem origem no ilho. E a inserção dele é aqui nessa região do fêmur, tá? Do trocânter menor do fêmur e nessa linha aqui do fêmur. Deixa eu ver aqui que acho que entrou alguém aqui. Então, o músculo ele começa aqui e se insere aqui. Aqui a gente está vendo mais bem detalhado o psoas maior e o psoas menor, né, que seriam as estruturas aqui do músculo. E aqui o músculo ilíaco, né? A gente chama ilio-psoas porque é esse conjunto, tanto o psoas como o ilho, que eles têm, vão se inserir no mesmo ponto. Então, a origem do ilio-psoas na última vértebra torácica, na T12, pegando da L1 até L5. Então, ele começa aqui na T12, vai T1, T12, L1 até L5, e a sua inserção no trocânter menor do fêmur e numa linha pectínea do ilho aqui. Então, ele vai se inserir aqui nessa região do fêmur. Principal ação desse músculo, o ilio-psoas, é a flexão de quadril, porque ele é um músculo anterior, atravessa a articulação do quadril, e também faz a rotação externa do fêmur, né? Gira ele para o lado externo. Aqui não está falando, mas a gente até viu naquele exercício abdominal que o ilio-psoas, quando contrai, ele também provoca um movimento nas vértebras lombares. Vocês lembram qual é? O que ele faz? Ele faz uma retificação lombar ou ele promove uma hiperlordose lombar? Quem lembra do vídeo? Uma retificação, não? Contrário. Vai aumentar a lordose lombar. Tá? Ele vai trazer essas vértebras para frente. Eu acho que nesse vídeo tem. Vou dar uma olhada aqui. Se não tiver nesse vídeo, é só vocês dar uma visualizada de novo daquele vídeo do exercício abdominal. Vocês vão ver que ele, quando ele contrai, deixa eu me ver aqui, ele aumenta essa lordose lombar. Imagina que alguém está deitado aqui, quando ele contrai, ele aumenta essa lordose lombar. É o movimento natural dele. Vou botar no vídeo aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Estão visualizando aí, né?
Aí ele vai mostrar ali a origem e inserção do músculo, ó. Tá mostrando ali o músculo ilíaco. A inserção ali. Então percebam que ele é um músculo bem anterior, né? Para a gente visualizar ali quando ele amplia a imagem. Aí o psoas maior. O que eu faço para ficar em tela inteira aqui? Mostrando ali de vários ângulos. Aí ele colocou os dois. Função do ilho psoas. Aí ele vai mostrar a flexão de quadril, ó. Isso aqui é importante observar, tá, pessoal? Percebam que para a gente entender uma ação muscular, o músculo sempre vai tentar aproximar a sua origem da sua inserção, né? Vou voltar aqui. Então, se ele está tentando aproximar a origem da inserção, como é que eu aproximo a inserção da origem? Quando eu flexiono, a gente vai ver que esse ponto vai ficar mais aqui em cima. Ou seja, ele vai estar mais... Quando isso aqui flexionar, a gente vai ver... Isso aqui vai vir para cá, né? E aí a gente vai ver que a inserção vai estar mais próximo da origem. Olha lá, ó. Inserção mais próximo da origem. Então, mostrando ali a ação de flexão do quadril. Mostrando o exemplo esse exercício a gente usa muito para falar que é um exercício abdominal, né? Fazendo isso daqui. Mas percebam que, embora esse movimento trabalhe muito o abdômen, você não tem uma ação dinâmica dos músculos abdominais. O que é uma ação dinâmica? O músculo ele não contrai, ele não faz a contração concêntrica. Vocês lembram desse conceito? Sim. Né? A gente está vendo aqui o músculo abdominal ele trabalhando para manter a estabilidade da região pélvica. Mas por quê? Porque a tendência do ilho psoas é aumentar a lordose lombar, fazer a coluna vir aqui para cima, se o ilho psoas contrair sozinho. E o abdominal trabalha como? Como o abdominal ele faz o processo inverso, ele achata a coluna vertebral, quando o ilho psoas contrai e aumenta a lordose lombar, o abdominal trabalha para manter isso aqui no lugar, que é o que a gente está vendo aqui. Deixa eu só ver aqui que acho que alguém saiu e entrou, sei lá. Vocês entenderam o que eu falei aqui do vídeo, do músculo abdominal? Ou ficou confuso? Ó, olha isso aqui que eu mostrei, ó. Ele vai mostrar essa hiperlordose lombar, ó. Isso aqui é uma hiperlordose lombar, estão vendo? O músculo contraiu, ele aproximou a origem da inserção, aumentando a lordose lombar. Vocês entenderam o que eu falei? Essa parte Sim. Sim. Alguém ficou com dúvida aí? Eu explico de novo. O que a gente viu ali, eu não sei se vocês repararam, quando o ilho psoas contrai, imagina que isso aqui é a coluna vertebral. A gente está vendo a coluna fazer isso aqui, ó. Certo? Estão me vendo? Sim. Sim, professor. A gente viu ela fazer isso aqui. Quando a gente faz isso, quando você faz uma hiperlordose lombar, o que acontece com sua pelve? Ela não vem para frente? Imagina, essa aqui é a sua pelve, ela vai fazer isso, não vai? E ao mesmo tempo a coluna vai fazer uma hiperlordose, não é isso? Uhum. Vocês entenderam? Pelve inclinando para frente, certo? É. O ilho psoas é que está fazendo esse movimento. O abdominal, se você contrair o abdômen, você vai ver que o movimento é oposto. Ele faz isso, ó, com a sua pelve. E ao mesmo tempo, quando sua pelve faz isso, a lombar, se a gente pensar, em vez da lombar fazer isso, ela na verdade ela se retifica, né? Em vez de ela fazer uma hiperlordose lombar, ela vem para o lugar certo. Então, quando o ilho psoas contrai, ele provoca uma hiperlordose lombar. E quando o abdominal contrai, ele estabiliza isso, né? Ele faz ela voltar a coluna para o lugar. Então, por isso que naquele movimento que a gente viu ali da menina, cadê? Quando a gente viu o primeiro movimento aqui, ó, que eu falei, quando você faz essa ação de flexão do quadril, o músculo abdominal está contraindo para impedir uma hiperlordose lombar e um movimento aqui na pelve, uma anteroversão da pelve. O músculo abdominal que vai estar aqui em cima. Então,
o ilho-psoas flexiona o quadril e tende a provocar uma hiperlordose lombar, enquanto o abdominal faz um movimento oposto, mantendo essa curvatura fisiológica normal. Entenderam o que eu quis dizer? Sim. Beleza. Sim, professor. Olha lá, o movimento de hiperlordose lombar ocorrendo. E aí ele mostrando ali. Aqui já é um outro ponto, ó, ele está mostrando o seguinte. Percebam que é o mesmo movimento, ó. Isso aqui é flexão de quadril. E isso também é flexão de quadril, concordam comigo? O movimento é no quadril. Percebam que a coluna está retinho, né? Você não ouve. Lembra que movimento de flexão de tronco seria o tórax se aproximar do abdômen. Então a gente está vendo aqui o tronco totalmente ereto e, na verdade, o tronco inteiro se aproximando da coxa. Ou seja, ainda é um movimento de flexão de quadril. Só que agora o que está movimentando é a origem, né? Vocês entenderam o que eu falei? Sim. Sim. Beleza. Sim. Não sei se ele vai mostrar o músculo abdominal aí. Isso aqui é até um pouquinho daquilo que a gente falou no vídeo. Ó, agora ele vai falar do músculo abdominal e do músculo do glúteo. Ó. O ilho-psoas fazendo uma anteroversão. Aqui, na verdade, ele está mostrando a importância do músculo glúteo mantendo o equilíbrio muscular. Mas, claro, o músculo abdominal também faz essa mesma ação que ele mostrou do glúteo, tá? Aqui ele está dando um exemplo do glúteo, ó. Aqui seria o glúteo máximo, que faz uma retroversão da pelve, mas o músculo abdominal também contribui aqui nesse mesmo sentido de fazer uma retroversão da pelve. Então, mostrando a importância dos músculos, desse equilíbrio muscular. Beleza? Beleza. Pessoal, vocês querem fazer uma pausa aqui? 8h10? Pode. Vou fazer o seguinte, eu vou falar do reto femoral, que aí eu mostro mais um videozinho, e aí depois vai ter uma sequência de músculos aqui. Não vai adiantar muito não. Deixa eu só falar do reto femoral e eu faço a pausa, pode ser? Eles demoraram muito a responder. Ok? Ok, professor. Tá bom. Tá no slide aí para vocês? Não, né? Não. Pera aí. Não. Bom, músculo reto femoral. Aqui está mostrando a origem e inserção, né? Mas eu vou adiantar aqui, ó. Origem na espinha ilíaca anterior, inserção na região da patela, e a gente consegue ver que ele se insere na patela, e a gente tem também um tendão que vai da patela até essa tuberosidade da tíbia. Bom, o reto femoral, detalhe nisso aqui, ó. Reto femoral é um músculo que faz parte do quadríceps. Percebam que, como a origem atravessa a articulação do quadril, ele vai exercer ação no quadril e no joelho, tá? No quadril, ele faz a flexão de quadril e no joelho, ele faz a extensão de joelho, tá? Então, reto femoral, flexão de quadril e extensão de joelho. Mostrando aqui as ações. Vou mostrar o videozinho aqui para vocês. Esse videozinho vai mostrar ali tudo isso que a gente mostrou aqui. Ah, tá sem um vídeo, né? Pera aí. Agora eu esqueço. Fica compartilhando a tela aqui toda hora. Aqui, pessoal, ele está mostrando a origem e inserção do quadríceps inteiro, tá? Ele não está falando só do reto femoral, não. Deixa ele começar a montar lá os músculos, eu vou falando. Aí ele está mostrando a inserção do vasto intermédio, vasto lateral e vasto medial. E a inserção do reto femoral.
ligamento patelar. Mostrando linha áspera, origem desses músculos. Deixa eu começar a mostrar a parte mais interessante ali. Então aqui, a gente consegue ver, ó, vou parar o vídeo aqui. Aqui ele está mostrando, isso aqui a gente vai falar depois na outra aula de novo, mas aqui ele já está falando do quadríceps. Aqui a gente consegue ver a origem do vasto medial. Então a gente está vendo que a origem é bem proximal aqui no fêmur. Ele vem aqui pelo lado interno da coxa, se inserindo aqui nessa região da patela e da tíbia. E aqui o vasto lateral, tá? No trocânter aqui do fêmur, se inserindo ali na patela e também na tíbia. Aqui ele já está mostrando o vasto intermédio. Esse músculo é profundo, tá? O vasto intermédio ele fica abaixo do reto femoral. Vasto intermédio, perceba que o vasto intermédio ele também tem origem no fêmur. E o músculo que a gente está falando agora, que é o reto femoral. Então percebam que o reto femoral é o único músculo que tem uma origem mais superior na crista ilíaca inferior, portanto é a única parte do quadríceps que atravessa a articulação do quadril. Então, portanto, do quadríceps, o único músculo que vai agir na flexão do quadril é o reto femoral. As outras partes do quadríceps não têm ação no quadril. Ali mostrando a inserção do músculo. Construção do ligamento patelar. Aqui são outras coisas que ele está mostrando da importância da patela, tá? Só para aumentar o eixo, a distância. Vocês lembram? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vocês lembram que eu falei para vocês numa aula que o torque ele depende da força produzida e da distância entre o eixo que acontece o movimento até o local de aplicação de força? Vocês lembram disso? Sim, né? Não. Não? Então, o torque é uma relação de força vezes distância. E essa distância é medida aqui, ó. Por exemplo, os músculos eles se inserem aqui, né? Então ele está mostrando que a distância do local de inserção do músculo até o eixo de rotação é essa distância aqui. Quem não tem a patela, algumas pessoas por acidente, alguma coisa, não tem a patela. O que acontece? Em vez do músculo se inserir aqui e manter essa distância, que é uma distância maior, se você não tem a patela, o músculo ele vai se inserir mais próximo do ponto de rotação. Consequentemente, para você exercer uma ação de extensão de cotovelo, se essa distância for menor, o músculo vai ter que fazer mais força. Agora, se a distância for maior, né, aí você precisa fazer menos força para executar uma ação. Alguém ia falar alguma coisa aí? Joelho, não, professor? Eu falei o quê? Cotovelo. Ah, joelho. Joelho. Tô doido já. Aqui ele está mostrando uma relação de vetores de força do vasto medial, vasto lateral. Uma coisa legal que ele vai mostrar aqui, que esses músculos juntos, eles provocam movimentos na patela, né? Vamos lá. Ele vai mostrar, acho que com a parte aqui, que existe pessoas que têm a patela lateralizada. A patela vai mais para o lado, mais pro lado externo. E ele vai mostrar que isso pode ser um desequilíbrio dessa relação desses músculos. Não sei se é nesse vídeo. Aqui ele está mostrando a ação do quadríceps, né? A gente viu que a ação do quadríceps. A ação do quadríceps principal dela é a extensão do joelho. Extensão do joelho, principalmente nesse movimento de levantar, a ação do quadríceps é a extensão do joelho. Embora o reto femoral também contribua com a flexão do quadril. Acho que é agora que ele vai falar dos vetores de força.
Aí ele está mostrando ali o menisco, né? Menisco. Aí ele está mostrando o vetor de força do quadríceps para provocar a extensão do joelho. E os vetores de força relacionados ao quadríceps inteiro. Está mostrando algumas pequenas modificações de ângulo que podem haver, né? E aqui a lateralização da patela. Então ele está mostrando, isso aqui eu acho legal. Aqui ele está mostrando que alguns músculos empurram a patela para o lado externo e o vasto medial ele traz a patela para o centro, tá? Então o músculo vasto medial é a única parte do quadríceps que contribui para trazer a patela para o lado medial. Então, quem tem problema de lateralização da patela precisa, de alguma forma, trabalhar para fortalecer esse vasto medial aqui, porque ele é o único que traciona ela mais para o meio, tá? Vocês sabem de alguém que tem problema de lateralização da patela aí? Aqui, ó. Ah, tá. Opa, deixa eu voltar aqui com essa parte final. Aqui, ó, é a ação do reto femoral na flexão de quadril, tá? Então, além da extensão do joelho, o reto femoral também trabalha na flexão de quadril. Vocês já ouviram falar de pessoas que têm patela lateralizada? Eu já vi o contrário. Não. Medializada? Não sei, pode haver, mas pode ser por um desequilíbrio do vasto medial ser muito forte. Mas eu não me lembro não é muito comum, né? O mais comum é a pessoa ter a patela lateralizada. Pessoal, eu vou fazer uma pausa agora para o lanche. Beleza? Agora